Eu vou manter um texto, porque senão isto daria pano para mangas, mas quero dizer basicamente que o que me preocupa não é, em termos restritos, a autonomia e a flexibilidade curricular. Eu nem sequer sou especialista em currículo. Se sei que eu sou especialista em alguma coisa, mas, como sabem, o meu trabalho tem muito mais a ver com o governo das escolas, a política educativa, as questões de educação de adultos, etc. Portanto, eu vou tomar aqui o Decreto-Lei 55 de 2018 como um pretexto apenas para debater as condições de trabalho na escola, o estatuto dos professores, os problemas que a nossa escola enfrenta e, enfim, a situação em que nós nos situamos. Começarei numa primeira fase por um contexto um bocadinho mais alargado. A Dra. Manuela Mendonça já aqui referiu, quer dizer, hoje a maior parte dos autores que estudam estas matérias fala naquilo que se designa por a reforma global da educação. As reformas saíram de moda. Não há países a fazer reformas educativas propriamente ditas, mas há uma coisa que se chama reforma global da educação. A reforma global da educação é uma política educativa global que é, em boa medida, orientada pela União Europeia, no nosso caso, mas ela é muito semelhante à América Latina e a outros continentes, porque ela, no fundo, é, em primeiro lugar, de inspiração neoliberal, em segundo lugar, liderada por várias organizações transnacionais ou supranacionais, como é o caso da OCDE, por exemplo, que é, de certa forma, enfim, a grande instituição inspiradora do que a União Europeia faz, não é, em termos de educação. O Banco Mundial sempre, especialmente quando é chamado, não é, como o Fundo Monetário Internacional, quando são chamados para programas de ajustamento, não é, de dívida, etc., levam também os seus programas. E os seus programas não são um convite, são uma exigência. Ora bem, isto em termos genéricos significa que em vários países do mundo nós andamos todos à volta da mesma coisa, os ministros falam da mesma coisa, a linguagem é a mesma, os conceitos são os mesmos, e eu diria, para nós é uma desgraça se nós não soubermos primeiro identificar bem esses conceitos, desconstruí-los e opor-lhes alternativas, que são alternativas políticas naturalmente, mas têm que ser alternativas desde logo teóricas, conceituais, de concepção educativa, de concepção pedagógica, porque senão nós realmente não temos capacidade de contrapor uma outra agenda. Ora bem, numa análise da literatura recente sobre liderança escolar e a luta das novidades, a liderança escolar entrou na moda. Quando eu comecei a estudar estas coisas há 40 anos não se discutia muito. Os Estados Unidos tinha alguma tradução, não se discutia. Hoje é central, a liderança escolar. Já vamos ver porque é central. Foi observada nestes estudos a centralidade do uso da terminologia de mercado, dos processos de prestação de contas, da competição entre as escolas e entre os alunos, entre recursos e resultados obtidos, a importância do marketing e da projeção da imagem de cada escola, da recolha de evidências e de provas, desde logo por parte dos professores, do conhecimento detalhado da legislação escolar e das injunções do governo e da administração. Em geral, também as lideranças escolares, por exemplo, as intermédias, foram sempre aquelas que nos preocuparam, não é? Que são as pedagógicas, tendem a não ser representadas como verdadeiras lideranças, mas antes como correias de transmissão da visão e das regras do líder formal. No nosso sistema, neste momento, o líder formal é o diretor ou a diretora. Embora não haja líderes por decreto, e portanto todos nós conhecemos diretores que não lideram coisa nenhuma, que são incapazes de liderar seja o que for. E que são substituídos por isso, pelo subdiretor, pela assessora, ui, não te metas aí, vai falar, não fales com ele ou não fales com ela, vai... Isto é a coisa, é o dia-a-dia das escolas, dos departamentos universitários, etc, etc. Bem, isto significa que as lideranças democráticas colegiais têm vindo a perder adeptos, eu temo adeptos mesmo no mundo da educação dos professores e educadores, a favor de lideranças de tipo hierárquico, de tipo gestionário. Muito longe, portanto, do conceito de liderança distributiva, um conceito de liderança democrática, numa escola que ensaia a democracia, o comprometimento cívico, a participação ativa, a partilha de poderes, e que se transforma numa comunidade de decisores, numa perspectiva sociocomunitária,
O que para alguns autores, e não só, é a forma mais democrática de governar a escola, talvez a única mesmo de governar a escola. O problema é que nas escolas portuguesas, menos de 4 décadas depois da Revolução Democrática e após a institucionalização de órgãos colegiais, e não vou aqui recuar às comissões de gestão logo em 74, 75, tivemos durante largos anos os conselhos diretivos e seguidamente os conselhos executivos que substituíram os antigos reitores e diretores, no caso das escolas, de nomeação ministerial. Agora retornou-se, como sabem, a partir de 2008, mais genericamente, à figura de diretor de escola, sendo eleito pelos membros do Conselho Geral, que é definido como o órgão máximo, embora eu costume dizer de importância mínima, porque tem poucos poderes, de representatividade, é muito enfraquecido. O diretor é justificado pelo legislador exatamente pela sua natureza unipessoal, podendo exercer o cargo até ao limite de 16 anos consecutivos, já ganha aos autárquicos. O diretor passou a nomear e admitir livremente o subdiretor, os assessores, os coordenadores de departamento, no início 100 mais, agora, enfim, sob lista tríplice, os coordenadores das eventuais escolas agrupadas, numa lógica gestionária. E a lógica pode-se traduzir por um lema, um perfil, um projeto, uma equipa de gestão, remetendo para algo semelhante ao princípio da unidade do comando, proposto no início do século por francês Henri Fayol para a administração industrial. Podemos estar a falar na banca, numa empresa, vai o CEO com a sua equipa, com o seu programa, entra, etc. E claro que há coisas mais complicadas, não é? Os Estados Unidos já há 25 anos, em vários distritos escolares que estão a fazer isto, mas para empresas. A empresa é que vem gerir a escola pública. Portanto, há uma concessão da escola pública a empresas privadas, cotadas em bolsa. A Edison é uma das mais conhecidas. Ora bem, sobretudo os professores correm o risco neste contexto de ficar reféns do diretor, sem órgãos próprios e autónomos, sem intermediação de tipo colegial, no quadro de uma estrutura interna extremamente concentrada na nova figura, entendida pelo legislador como o rosto da escola, seu primeiro responsável, sobre o qual passará a sacar a responsabilidade pelos resultados obtidos, é isto que diz o preâmbulo do 75/2008 do CAN. Foram assim criadas condições formais para uma alteração profunda das relações de poder no interior das escolas, sem alterar a subordinação da escola e mesmo do diretor, o que é engraçado, enquanto órgão de administração e gestão, face ao poder central do Ministério da Educação. O diretor, tenho dito vezes sem conta, pode revelar-se extremamente fraco perante a tutela, representado por esta como um último escalão da administração desconcentrada do Ministério, agora com a crescida capacidade para penetrar no interior de cada escola e daí encontrar o seu primeiro representante. E aqui o diretor seria mais neste caso, mais bem compreendido como uma espécie de administrador delegado, ainda que para já eleito pelo Conselho Geral. E eu digo para já porque é uma incoerência do sistema. Um diretor com estas características deveria idealmente ser nomeado, não é? Claro, teríamos problemas constitucionais, basicamente é isso. Bem, o diretor poderá, portanto, ser um líder executivo subordinado no contexto de uma administração centralizada, embora, por outro lado, mais poderoso perante a generalidade dos professores, agora vistos como os seus subordinados, sobre quem passa a concentrar mais poderes em diversos domínios, como a nomeação para o exercício de cargos, a distribuição do serviço docente, a avaliação do desempenho, o exercício de certos tipos de poder disciplinar, ou mesmo a decisão sobre a continuidade de certos professores na escola. Verifica-se, desde logo, uma maior distância social e hierárquica face à generalidade dos professores, quando antes o presidente do órgão de gestão colegial, Conselho Diretivo ou Executivo, era considerado um par que exercia funções de coordenação. Uma coisa completamente diferente. Não era um órgão unipessoal. O manuseamento e a gestão de grandes massas de dados e informações de proveniência diversas, seja por iniciativa dos órgãos escolares, seja por solicitação do Ministério, representam de alteração profunda, embora de emergência há mais tempo do que a figura de diretor. As próprias relações estabelecidas entre a administração central desconcentrada do Ministério e as escolas, em termos de informação, de processos de gestão diversos,
de disseminação de circulares, diretivas, são atualmente mediadas por complexos processos de informação e comunicação e por plataformas informáticas de diversos tipos, amplificando sem precedentes a capacidade de controle do centro sobre as periferias e sobre o trabalho pedagógico e administrativo dos professores. Portanto, as plataformas informáticas devem ser vistas como um dos principais aparelhos de controle da atividade docente neste momento nas escolas. E, portanto, esta vigilância passa a ser sistemática, sob categorias tipificadas a priori, que modelam a representação das realidades escolares, controlam os tempos, os espaços, generalizam metodologias e processos de trabalho, favorecem a padronização, permitem a mensuração detalhada, a comparação automática, típica daquilo a que tenho chamado uma hiperburocracia, isto é, com um alto grau de racionalização e de formalização. E neste contexto exige-se desde logo uma primeira indagação crítica. A intensificação do trabalho dos docentes é um dos resultados. Uma perda da sua autonomia relativa e da sua capacidade eleitoral na interior das escolas. Aliás, os professores não elegem coisa nenhuma, não elegem coisa nenhuma. Vamos dizer que a situação é tão má que nós nas universidades elegemos mais que vocês nas escolas básicas do bem. A universidade nunca foi conhecida pelo seu caráter democrático, então, se nós estamos a eleger muito mais que vós, os nossos órgãos, é porque está mesmo muito má. O seu tendencial isolamento dos professores face a dinâmicas de trabalho colegial e cooperativo, a promoção de lógicas de competitividade, a sua subordinação perante a novas agendas avaliativas e gestionárias, a sua adesão estratégica ou simples aquiescência passiva à visão do líder formal da escola. Estas e outras dimensões podem arrastar crises de identidade e perda de referenciais educativos e pedagógicos, por esta via contribuindo para a desprofissionalização dos docentes e, eventualmente, para a alienação do seu trabalho educativo. Há já vários indícios significativos de uma crise de legitimidade pedagógica, desvalorização crescente do pensamento pedagógico, da investigação em educação, da defesa de modelos de formação de professores que limitam a mínimos didáticos o seu currículo, a Manuela vai falar disto certamente, da avaliação do desempenho docente a partir dos resultados escolares obtidos pelos alunos em testes e exames nacionais, está a acontecer isso em vários países já, reforço da autoridade docente mais pela via disciplinadora e sancionatória e muito menos através do recurso a base de poder cognoscitivo, científico, profissional, e isto tudo parece dividir professores e educadores hoje. A própria educação docente, inicial, exige resposta às crescentes complexidades da profissão, reforçando a componente de iniciação à prática profissional, mas em todas as valências das dimensões da profissão docente. E aqui nós temos de ter muito cuidado. Os estágios são muito importantes, mas não é para executar apenas os métodos didáticos, avaliativos, etc. Nós não podemos ter estágios nas escolas de profissionalização dos professores e educadores apenas limitados a uma visão tecnicista da educação e da formação. Os estágios têm que ser em tudo, na educação, deve ser diretor de turma, deve estar no contexto da escola, deve ser capaz o professor e a professora nova, não é? De encontrar a capacidade de exercitar várias valências da profissão de educador e professor. E não apenas atomizadas no interior da sala de aula, por muito importantes, e são importantíssimas as salas de aula. Não estou a desvalorizar essas, estou a valorizar as outras. E, portanto, isto significa que a educação docente, embora compreenda complexas dimensões técnicas, ou é capaz de transcender essas dimensões técnicas e de lhes conferir um sentido educativo substantivo, ou vai sucumbir perante a razão instrumental, tecnocrática, desintelectualizando os educadores profissionais, diminuindo as bases da sua legitimidade pedagógica, subordinando-os a todo o tipo de injunções burocráticas, de regras heterónomas e, finalmente, alienando-os. Isto é, transformando intelectuais profissionais em técnicos. É este o risco. E é aqui neste contexto que me pergunto como compreender que o Governo desafia as escolas, em 2018, a fazer aquilo que o Decreto 55 de 2018 chama uma plena apropriação da autonomia curricular, porque no fundo o decreto
nas entrelinhas, culpabiliza os professores e educadores. Não são capazes de fazer autonomia curricular, não têm feito. Aliás, deu-se autonomia às escolas há 30 anos, mas os professores não sabem o que fazer com essa autonomia, porque não traduzem essa autonomia da escola numa autonomia pedagógica, numa autonomia curricular, etc. Ora bem, e é aqui que o Governo diz, vamos desafiar as escolas, vamos desafiar os professores, vejam se são capazes. O Governo está aqui a desafiar. É extraordinário isto, de facto, porque, enfim, quando é o Governo a desafiar os professores para serem mais autónomos, enfim, a esmola é grande, não é? E quando a esmola é grande, já sabemos o que acontece ao pobre. Desconfia, não é? E o nosso papel aqui é desconfiar. A questão é esta, até que ponto e com que limites é possível a flexibilidade curricular num contexto historicamente marcado pela centralização do currículo? Aqui qualquer coisa que nos joga bem. Sobretudo do currículo canónico, que reúne aquilo que é considerado essencial e que por essa razão é decidido acima e para além de cada escola concreta, apresentado arbitrariamente como o currículo, stricto sensu, remetendo para as margens, para as opções de escola, para o seu possível enriquecimento, tudo o que lhe é periférico. Bem? Tudo o que vocês podem enriquecer não conta, tudo o que conta vocês não podem mexer. E portanto, por que razões, pergunto, necessitariam um currículo canónico de ser localmente enriquecido? Será que as alternativas, os complementos, os enriquecimentos, as adaptações não serão cruciais exatamente para não ter de mexer no currículo, para, de certa forma, aceitar passivamente esse currículo que é definido pelo Ministério da Educação e que é incapaz de recobrir as experiências de vida, as culturas e as subculturas que ocorrem no interior de cada escola? E é assim que a autonomia e a flexibilidade curricular decretadas em 2018 são objeto de algumas interrogações, desde logo pelo grau de formalização e de detalhe, até de conceptualização do respectivo Decreto-Lei 55, que por momentos parece um tratado teórico, feito em alguma universidade, embora pretenda consagrar a autonomia e a flexibilidade curricular. Um procedimento que entre nós é clássico. O legislador define detalhadamente tudo ou quase tudo. Tudo ou quase tudo aquilo que interessa, que importa, que é substantivo, sem esquecer todo o enquadramento legal em vigor, mais as micronormativas, as circulares, as instruções, etc. Esperando depois por práticas de autonomia. Vamos ver. Portanto, tudo é configurado, tudo é decidido e agora, façam o favor, sejam autónomos. Uma autonomia enquanto poder de decidir as regras, portanto, de feição democrática, ou uma autonomia de gestão de feição operacional? Esta é que é a grande questão. A referida apropriação plena da autonomia curricular não revela um discurso hiperbólico, quando se percebe que estamos apenas perante uma abertura, embora potencialmente vantajosa, para uma gestão mais flexível das matrizes curriculares, de acordo com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, do conceito de aprendizagens essenciais, dos quesitos impostos por provas externas e estandardizadas, de recursos que não podem ser cedidos, porque o decreto confere autonomia e flexibilidade curricular, mas depois diz que não se pode mexer nisto, naquilo, nos recursos, não é? Fica-se com a ideia de que se decreta uma autonomia e flexibilidade curricular num contexto global, marcado pela heteronomia, mas à procura de atores, de voz, que mesmo assim concretizem aquela agenda. Estes atores são, por isso, desafiados e tentativamente mobilizados. Noutros momentos do diploma surge a contradição entre a necessária capacidade de organização autónoma do trabalho pedagógico e o corpo de regras heterónomas que sobre os professores se abatem, incluindo as limitações quanto a pessoal docente, as suas condições de trabalho, etc. Observe-se que as opções político-organizacionais tão relevantes quanto os modelos de ciclo, que não se mexeu neles, anos de escolaridade, o próprio conceito de escola graduada, que isto é um jogo viciado. Nós não discutimos nada do que é importante. Porquê é que a escola tem que ser graduada? Porquê é que tem que haver 7º, 8º e 9º ano? A aprendizagem não ocorre assim, não é verdade? Porquê é que não se mexeu numa coisa que é fundamental? Somos o único país da Europa que tem uma divisão entre o primeiro e o segundo ciclo, como nós temos. Os países da Europa têm 6 anos de primeiro ciclo, na maior parte dos casos.
Portanto, esta divisão é uma divisão que depois levanta imensíssimos problemas. Ora bem, noutros momentos o diploma surge, portanto, com estas contradições, político-organizacionais, e as questões que nós deveremos questionar são as seguintes: se a autonomia da escola e a flexibilidade curricular, que é um pleonasmo. A autonomia da escola, dizem os políticos, já temos há mais de 30 anos. Agora completamos com a autonomia e flexibilidade curricular. Ora, isto não se percebe. Então a autonomia da escola não contemplava a autonomia e flexibilidade curricular. O projeto dito educativo da escola não contempla o currículo e a avaliação, então contempla o quê? Desculpem, a sociedade portuguesa. No nosso tempo é aquelas atividades, não é? Alguns nós. E depois até já no final do Estado Novo já nem se chamava a sociedade portuguesa. Atividades cívico-escolares. Ok? Em que era divertido, mas não servia para nada, em termos de Ora bem, é isto, quer dizer, é isto que nós temos. Qual é então a nossa margem de manobra nas escolas? Qual é a centralidade que tem o Conselho Pedagógico? O Conselho Pedagógico está transformado num órgão de staff do diretor. O Conselho Pedagógico não é mais conselho, nem é pedagógico. Na maior parte dos casos, nem é nem uma coisa nem outra. Tenham paciência. É um órgão de staff. Está sobredeterminado por uma série de inerências. É um órgão. Quando o Conselho Pedagógico era o legítimo representante do plenário dos professores em 74, 75 nas escolas. O Conselho Pedagógico é esse órgão. Deixou de ser, não é? Os departamentos curriculares, os conselhos de turma, os diretores de turma, o que muda nesse plano? Porque se agora há autonomia e flexibilidade curricular, é preciso que tudo isto mude, porque senão não é possível nem exercer a autonomia, nem conseguir a flexibilidade. E há uma pergunta, aliás, que é: que competências próprias têm estes órgãos e inalienáveis que só eles podem tomar e decidir? Que distinta concepção de escola, de pedagogia, de avaliação. E a pergunta final, que é a bomba atómica. Não é? E se isto tudo é assim, e é para levar a sério, e é sério, o que é que mudou na orgânica do Ministério da Educação? Porque nós não precisaremos de um Ministério da Educação com as características que eu tenho. Está a devolver competências para os municípios. Está a devolver capacidade de autonomia e flexibilidade para escolas e agrupamentos, segundo se diz. Então o Ministério da Educação pode ser alvo e deve, rapidamente, de um processo de emagrecimento para o tornar gerível e para se fixar nas coisas importantes. Não precisa ser aquela estrutura gigantesca que tem sido. Ora bem, é claro que nada disto se tem passado e significa que, do ponto de vista teórico, será indispensável que nós estudemos as recepções, as contextualizações que cada escola e cada grupo de professores está a fazer relativamente a isto. Nós sabemos que as condições contextuais são muito más, mas também sabemos que as escolas são todas distintas e que os seus atores, sobretudo professores e educadores, permanecem amplamente subordinados, amplamente condicionados, mas atenção, nunca determinados. Uma coisa é estar condicionado, outra coisa é estar determinado. Nós estamos a usar da palavra determinação. Se estamos determinados, vamos todos para casa, porque estamos todos robotizados. Somos determinados pelo currículo, por todas estas injunções, leis, etc. Não há nada que possamos fazer. Não, nós estamos profundamente maniatados, condicionados, mas não estamos determinados. Há coisas para fazer, não é? Portanto, fundamental questionar isto e saber o que é que nós podemos fazer. E no texto que vocês têm, exploro isto com mais detalhe, parto de uma hipótese de trabalho sobre autonomia e flexibilidade curricular que não é de signo de orientação otimista. Não é porque não pode ser, não é? Não me parece plausível uma realização substantiva da autonomia e flexibilidade curricular sem mudanças importantes no plano mais geral da autonomia das escolas e dos docentes, implicando esta necessariamente a autonomia pedagógica e avaliativa. Os professores têm que ter autonomia de decisão pedagógica, individual e coletiva, e a mais importante, coletiva. Não é? Ora bem, e não têm o suficiente para fazer isto. E tem que ser um poder de decisão atempado.
não ocorra um problema complexo na sala de aula e já eu agora vou reunir os órgãos e vou convocar e tal, no mês seguinte ele toma a decisão. Não, todos nós sabemos na sala de aula, todos os dias nós temos que tomar decisões. Se vamos por ali, se vamos por lá, se vamos dar a aula conforme a planificação que fizemos ou vamos atender aos interesses dos alunos que enfim, se desviaram para uma coisa que os entusiasma muito mais, tudo isto são decisões, das mais pequenas às maiores, não é? E, portanto, eu não creio que isto seja fácil de realizar, não é? Esta questão é crucial e, se tomada seriamente, devia levar-nos a questionar desde logo o seguinte: se a autonomia da escola, que nos afirma repetidamente, é já uma aquisição resultante das políticas dos últimos anos, então, por que razão se insistiria agora na autonomia e flexibilidade curricular? Aqui é que eu vejo o pleonasmo. Não é? Não estou a perceber muito bem o jogo entre a autonomia da escola e a autonomia e flexibilidade curricular. Não é? É mais do mesmo. Se nós precisarmos de destacar a autonomia e flexibilidade curricular, significa que a autonomia da escola não é verdadeiramente a autonomia da escola. O que explicaria que a primeira pudesse não compreender a segunda. Se o juridicamente consagrado projeto educativo da escola não inclui o currículo e as decisões curriculares, serve para quê? A própria organização das escolas e os seus modos de governação não integram o próprio currículo lato ao senso considerado? Os grandes especialistas do currículo que dizem que currículo é tudo aquilo que se passa dentro da escola. É as relações de poder, é a fila para o buffet, são as normas, são as regras, é a disciplina, a indisciplina, são as relações pedagógicas, fora e dentro da sala de aula, isto é tudo currículo. É a arquitetura é currículo. A arquitetura do edifício. O nosso liceu, a nossa escola primária tinha um estrado com 2 ou 3 degraus, não é? Tinha o crucifixo a meio, tinha o almirante Américo Tomás de um lado e tinha o professor Oliveira Salazar do outro. Isto não é currículo? Não, é uma mera casualidade. Isto é currículo que nem é preciso falar, é silencioso. E mais, estando lá sem dizer nada, é muito mais forte do que se estivesse a falar ou a explicar. Não é para explicar nada. Como é currículo eu estudar Goa da Mão e Dio quando a União Indiana já tinha anexado aquilo tudo, mas continuava a ser Portugal. E continuávamos a estudar e os montes e os rios e tal em Goa da Mão e Dio. Isto é currículo. Currículo é tudo isto. Não é só o que vem para o exame. Quer dizer, sempre que a autonomia da escola é cindida, objeto de regras heterónomas, setoriais, anunciando inovações, autorizando certas práticas, convocando a mobilização dos atores, o que é que nós podemos concluir? Que daqui para a frente é que será, finalmente, a autonomia a sério. Mas a questão é esta. Mas não foi esse o dispositivo usado repetidamente ao longo das últimas décadas? E alguma coisa da autonomia a sério aconteceu até hoje com base neste dispositivo? Bem, concluo. Compreende-se que existem fortes razões para se admitir como hipótese de trabalho que a autonomia executiva operacional é aquela que está em causa, que é uma autonomia de género. Sejam autónomos para executar aquilo que eu mandei executar. E criativos, de preferência. E eficientes. Quanto menor meio, tempo, capital, recursos gastarem, melhor. E, portanto, significa que a amplitude, o conteúdo ou a legitimidade das decisões escolares sobre o currículo e a avaliação variam consideravelmente, consoante se trata de uma autonomia da decisão política e estratégica. O que nós temos que exigir na escola é ser parceiros do processo de co-decisão do currículo. O currículo não pode vir do Ministério para as escolas. O Ministério pensa e as escolas agem. Não, o currículo é o conhecimento escolar. O conhecimento escolar é também necessariamente produzido nas escolas. Mas para isso é preciso que haja quem o produza e quem o queira produzir. Especialistas altamente habilitados para o fazer. Somos nós. Por isso que a desprofissionalização, a proletarização dos professores é absolutamente contrária, não é? Não só ao estatuto, dignidade profissional, salarial, tudo isso que é relevante, mas pior, ou mais importante que tudo isso, é que nos impede de ter um discurso científico-pedagógico equiparável ao das grandes profissões prestigiadas socialmente, como os médicos. Os médicos vão agora admitirem que lhes vão dizer como é que se faz o diagnóstico, qual é o diagnóstico e a terapêutica, vão deixar, então, já estão a dominar várias áreas, quanto tempo, os recursos, quer dizer, muita coisa, não é?
É um dos exemplos, aliás, estudados internacionalmente, a saúde. A saúde e a educação têm muitas semelhanças. Mas não se atreveram a entrar ainda no reduto da sua atividade científica e profissional. No nosso já entraram. E nós deixamos. Não é? E está a ser fácil entrar. E portanto é preciso explicar que nisto os senhores não podem entrar porque não sabem nada disto. Os especialistas somos nós. Isto é fundamental. Fundamental relativamente à sociedade, relativamente aos pais encarregados de educação. É fundamental demonstrar que há efetivamente um reduto altamente especializado, técnico, profissional, científico, que é sempre político, já sabemos também, mas é esse reduto. Nesse reduto ninguém pode mexer. Podemos estar em desacordo e dirimir o desacordo entre os profissionais. Entre os profissionais, que é assim. A colegialidade profissional, desse ponto de vista, é absolutamente fundamental. Portanto, autonomia de decisão ou co-decisão curricular, pedagógica, avaliativa, indispensável. Autonomia, mera autonomia de gestão curricular. Bem, mas isso é para efetivamente nos apassivarmos e estarmos numa situação em que apenas executamos aquilo que nos mandam. E portanto eu termino com esta ideia: não existe, do meu ponto de vista, alternativa democrática, justiça escolar, uma educação como o processo de humanização dos seres humanos, que não sejam edificadas sobre a promoção de uma autonomia substantiva e sobre o seu exercício concreto, não apenas por parte de professores e de outros atores educativos, mas também através de práticas de cidadania que promovam a autonomia dos alunos, o centro da autonomia educativa e curricular, não o seu complemento ou enriquecimento. A grande questão é esta: se os professores não são autónomos, são incapazes de contribuir para a autonomia dos seus educandos. Isto é uma coisa bastante clara, creio. Interpelados pela legislação e por esta desafiados por uma pretensa assunção plena da autonomia e flexibilidade curricular, até que ponto os educadores profissionais e os órgãos escolares serão capazes de radicalmente, isto é um programa, levar a sério e à letra, sem condescendências nem argumentos de conveniência funcional, o desafio do governo. Vamos lá ver. Nós já sabemos que isto é falso e ideológico, mas nós podíamos ter uma estratégia de levar isto a sério. E se levássemos a sério com todas as suas consequências, isto teria implicações do diabo. Se nós levássemos a autonomia e flexibilidade a sério, encostando o Ministério da Educação à parede, no sentido de que, então não é a sério. Não, mas nós queremos, e isto é o que nós vamos fazer. E aqui trata-se de uma luta muito difícil, que exige muito empenho, muito saber, muita inteligência, muita coragem, mas finalmente, enfim, é um caminho. Haja professores e diretores capazes de fazer isto. E aí é que às vezes a coisa fica difícil. É que dessa forma talvez seja possível ampliar e reforçar a autonomia democrática das escolas e do seu governo, dos professores e dos alunos, ganhar apoios não estritamente escolares, nem administrativamente subordinados para essa causa. Sabendo-se que tal exercício é particularmente difícil, não descortina outro caminho para alcançar a verdadeira autonomia, não é, de decisão, não é meramente de gestão, da escola, a menos que se insista e continue a insistir numa autonomia heterogovernada, daquele género, sejam autónomos na execução das decisões que eu já disse que vocês devem executar, não é? Que dispensa, essa sim, dispensa professores autónomos, não precisa deles. Não precisa de professores com capacidade de decisão pedagógica. Precisa daquilo que eu temo que nas universidades e escolas de educação se esteja e se insiste em continuar a informar, que é técnicos de execução periférica das decisões centrais. Muito obrigado.